A inteligência artificial é um dos principais temas que cercam as campanhas eleitorais esse ano. E o uso da tecnologia nas eleições já está na mira do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, instância máxima da Justiça Eleitoral. O TSE vai debater nesta semana as propostas de ajustes nas minutas de resolução que estão sendo elaboradas pelo órgão. Nós vamos explicar aqui que o TSE legisla por resolução na questão eleitoral. Isso dá maior agilidade ao tema. O grande vilão do sistema eleitoral é o chamado deepfake. Deep profundo, fake falso. Esse deepfake pode ser utilizado para criar vídeos falsos. Então eles colocam a voz de uma pessoa no rosto da outra e fica de forma quase perfeita. Imagine você aí aparecendo, falando algo completamente diferente do que você acredita ou fazendo. Coloca o teu rostinho num corpo. Olha só, no documento o TSE prevê que os materiais feitos, todos os materiais feitos por inteligência artificial, precisam ter um aviso que os identifique. Ou seja, isto aqui que você está vendo é inteligência artificial. Caso o material seja utilizado contra um candidato, isso aí vai ser tratado como abuso de poder ou mesmo crime eleitoral, dependendo do que for feito. A pena vai de multa até 1 ano de prisão. A pena não assusta, evidentemente. Então, eu vou começar aqui. Nós temos um experiente advogado eleitoral conosco, é o doutor Cristiano Vilela. Meu querido Cristiano Vilela, como você avalia essa resolução do TSE? E é claro, é uma desonestidade você pegar o rosto de uma pessoa, colocar num outro corpo e atribuir a ela uma frase que ela não pensa. Isso, ao meu ver, atrapalha a normal concorrência dos candidatos. Qual a sua avaliação? Exatamente, Capês. Primeiro, uma boa tarde a você. Bem-vindo novamente após merecidas férias aqui à nossa bancada do Linha de Frente. Cumprimentar os amigos da mesa e todos que estão acompanhando aqui a Jovem Pan. Capês, esse tema da inteligência artificial é um tema que está na crista da onda, especialmente porque nesta semana nós vamos ter a discussão no Tribunal Superior Eleitoral das minutas que vão regulamentar o processo eleitoral agora de 2024, especialmente no que se relaciona a essa questão da inteligência artificial. Eu analisei a minuta e vou dizer que eu considero que o teor está extremamente adequado. Ela trata especificamente no sentido, como você bem colocou, de mostrar para a pessoa, mostrar para o cidadão, mostrar para o eleitor que determinada postagem ou determinado conteúdo, ele é um conteúdo que tem alguma manipulação feita por inteligência artificial. Isso faz com que o eleitor ele possa, de fato, ter a informação, saber de uma forma clara e evidenciada o que de fato é verdade ou o que de fato é algo que foi mexido de alguma forma, seja para o lado positivo, eventualmente para ser bem utilizado nas campanhas eleitorais pelos marqueteiros de cada campanha, seja pelo lado negativo, que é usado realmente para difamar, para criar algum problema para um candidato adversário. Eu vejo que nesse sentido a Justiça Eleitoral ela caminha de uma forma muito bem adequada e torço para que esse seja o texto aprovado. Faço uma observação, porque tem muita gente por aí linkando essa questão da resolução do TSE com a chamada ou afinada Lei das Fake News, projeto de lei das fake news, que foi engavetado e que não se relaciona em nada praticamente com o objeto dessa resolução do TSE. A Justiça Eleitoral, como você bem colocou, ela tem a obrigação de regulamentar o processo eleitoral, especialmente esses instrumentos de propaganda que podem afetar na credibilidade da informação. Isso não quer dizer que a gente deva rediscutir na marra ou forçosamente a chamada Lei das Fake News, que abrange uma série de outras coisas e que acabava tendo um escopo muito maior, muito mais amplo e muitas vezes questionável. Eu vejo que, pensando em termos eleitorais, essa minuta de resolução do TSE, ela atende totalmente às necessidades do processo eleitoral. Agora, Cristiano Vilela, antes de passar para os demais debatedores, eu queria aproveitar um pouco mais essa sua especialidade no direito eleitoral. Por que o TSE legisla por resolução?
A gente sempre aprendeu na faculdade que a resolução, como ato administrativo, é um ato subordinado à lei. Primeiro vem a Constituição, depois vem as leis, e aí vem os atos administrativos, como resolução, portaria. Resolução, como já diria Saulo Ramos, é o ato de quem resolve. Então sempre tem um conteúdo unilateral, não é tão democrático como uma lei. Por que o Congresso Nacional não faz uma lei regulamentando as campanhas eleitorais e deixando pouco espaço para esse tipo de regulamentação por parte do TSE? Olha, Capês, o TSE, ele tem essa prerrogativa de expedir essas resoluções, primeiro porque é uma competência constitucional que o Tribunal Superior Eleitoral tem. O Tribunal Eleitoral, ele tem uma característica totalmente diferente de outras cortes do sistema judiciário. O Tribunal Eleitoral, ele, além da função judicial, além da função de julgar os casos, ele tem uma função administrativa, que é justamente a de estruturar a organização eleitoral brasileira. Então, quando qualquer um de nós vai e tira o seu título de eleitor, vai e faz o seu cadastramento eleitoral, a gente vai onde? A gente vai na zona eleitoral, no cartório eleitoral, proceder esses atos administrativos. Então, vejamos que o Tribunal Eleitoral, ele tem essa função que envolve tanto aspectos judiciários como aspectos administrativos. E tem também uma terceira função, que é essa função de legislar, vamos assim dizer, embora não seja lei, mas é uma função mais próxima da função legislativa, justamente para regulamentar o texto eleitoral, aplicando esse texto às necessidades da atividade eleitoral. É importante a gente lembrar que o contexto eleitoral ele é extremamente rápido. Nós falamos aí de 45 dias de campanha, informações que entram e saem rapidamente. Então, a Justiça Eleitoral, ela precisa ter uma maior celeridade justamente para praticar determinados atos. Uma discussão de projeto de lei, por exemplo, demoraria meses e meses a fio, ela acabaria não sendo útil para as necessidades rápidas que o sistema eleitoral tem no nosso Brasil. Meu querido Acácio Miranda, agora é o seguinte, o candidato está protegido, então. Não pode colocar o rosto dele num outro corpo, falsificar a sua fala. E os cidadãos comuns, que são vítimas desse tipo de ação, não está na hora de identificar todo o autor de uma mensagem? Não há problema nenhum, isso não é censura, é estabelecer a autoria das mensagens. O sujeito faz uma postagem ofensiva, é necessário solicitar a instauração de inquérito policial, para que a autoridade policial peça, com oitiva do Ministério Público, que um juiz determine a revelação do ID dele, o ID, né? Que é o identificador do autor da mensagem. É uma posição, a resolução é equilibrada. Agora, não deveria o Congresso Nacional tentar, pelo menos, eu não digo aprovar uma lei de fake news, porque me assusta a maneira como o governo encarou essa lei de fake news. Acho que foi isso, Vilela, que assustou as pessoas. O apetite com que o governo foi para cima do projeto da lei das fake news. Dava a impressão que queria aproveitar aquele projeto para estabelecer algum tipo de censura à moda da esquerda. Mas tem algumas questões que têm que ser tratadas. Por exemplo, essa da identificação do autor das mensagens. Como você vê, Acácio Miranda, a resolução do TSE e se o Congresso Nacional poderia aproveitar essa oportunidade para ampliar essa proteção? Capês, boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência e um abraço especial aos meus colegas de bancada. O Congresso Nacional já vem discutindo há algum tempo, você bem menciona o já arquivado projeto 2630, que de fato era um projeto horrível e totalmente incompatível com a nossa Constituição. E hoje nós acompanhamos no Congresso Nacional uma junção de todos os lados políticos para que seja construído um bom projeto de regulamentação das informações extraídas através das redes sociais como um todo. Até porque, hoje, o ritmo das nossas autoridades policiais e judiciárias, por mais boa vontade que elas tenham, não acompanha o ritmo da internet. E nós sabemos que quando determinada mensagem, especialmente as mensagens ofensivas, são compartilhadas nas redes sociais, há um prejuízo enorme àquelas pessoas atingidas
por essa mensagem. A gente teve recentemente, há coisa de 2 semanas, um caso bastante notório aqui no Brasil que levou, infelizmente, ao suicídio de uma jovem. Então é óbvio que há necessidade de regulamentação de tudo isso e que as Big Techs sejam envolvidas neste debate. No que diz respeito à legislação eleitoral, eu concordo com todas as ponderações feitas pelo Cris, mas eu vou discordar de um único ponto. Eu acho que a sanção precisa ser mais efetiva. Se a sanção, por conta da utilização das fake news ou de uma deepfake por um candidato for única e exclusivamente a pena de multa ou uma pena de até 1 ano de prisão, nós sabemos que isso não afetará candidato nenhum. Eu entendo que a única pena que serviria como desestímulo para a utilização eleitoral da inteligência artificial e das fake news é a cassação da diplomação ou do mandato, para que se tenha efetividade. Muito bem, exatamente. E a pena é um recado ao Congresso Nacional, para que no Código Eleitoral eleve a pena desse crime. Nós sabemos que não há crime sem lei que o defina. Embora já tenha ocorrido aqui no Brasil interpretações judiciais criando crimes, essa é um perigo para a democracia. Eu queria agora ouvir o Wilson Pedroso, meu querido Wilson Pedroso, mais conhecido como Wilsinho o Terrível. Qual a sua avaliação? Você acha correta essa resolução do TSE? Primeiro, eu vou no encontro do que o Acácio falou. Se não for uma punição dura de perda de mandato ou até o registro da candidatura, o candidato que muitas vezes entra em desespero, principalmente nos últimos dias finais de campanha, ele vai preferir correr o risco de pagar uma multa ou de ser preso. Tem que perder mandato. E outra, a gente não pode esquecer que numa eleição, a fase de pré-campanha hoje, o tempo é muito maior do que a própria campanha. Ou seja, ele tem todo esse período para disseminar fake news, que a gente sabe que nas eleições passadas já foram muito disseminadas e o combate muitas vezes não foi eficiente, porque o problema não é muitas vezes quem cria, é muitas vezes a pessoa de bem que não tem o discernimento de saber que aquela notícia é verdadeira ou falsa. E antes de verificar a veracidade, já disseminou nos grupos de família, nos grupos de amigos, nos grupos do clube, e muitas vezes essa notícia acaba virando uma notícia de forma verdadeira e prejudicando o candidato local, principalmente nas cidades menores, onde a informação de WhatsApp e redes sociais passaram a ser muito importante. Então, tem a legislação. E outra, tem uma questão que o Acácio até falou ontem e não trouxe para nós agora. E o Cristiano pode responder para nós. Qualquer alteração na legislação tem o prazo de 1 ano antes da eleição. Ou seja, eu não lembro a data exata, mas teria que ser 6 de outubro desse ano, para validade, porque a eleição é 6 de outubro agora de 2024. 23 para 24. Essa resolução é um pouco um aconchambrado, porque perderam o prazo de atender essa legislação. Então, então tem que ver, os advogados vão estar com todo o grupo jurídico preparado justamente nessa questão de prazo que o tribunal perdeu de 1 ano antes da eleição. E mais uma relação, deepfake não é feito a olho da luz, ela é feita no esgoto da internet, que muitas vezes dificulta qualquer autoridade verificar quem foi o responsável pela deepfake. Wilson, deixa eu fazer um comentário, claro. Viu, Capês? Fazer uma observação que eu tenho, antes do Rica entrar até também fazer o comentário, eu discordo só num ponto com relação ao Wilson e com relação ao Acácio, que é essa questão da perda de mandato. Eu sou extremamente medroso com relação à perda de mandato abusiva que a gente tem no Brasil. O Brasil, hoje, é a democracia no mundo que mais caça mandato parlamentar. Não existe democracia no mundo que casse tanto mandato parlamentar como no Brasil. E justamente por isso, porque tudo é objeto de cassação do mandato. Demorou para filiar, é cassação. Faltou uma certidão aqui, é cassação. Não sei o que, é cassação.
Com isso, você acaba lesando o eleitor, o cidadão, que muitas vezes deposita 100, 200, 300, 1 milhão de votos numa determinada pessoa e acaba não tendo esse resultado, não tendo essa pessoa na cadeira. E especialmente num país que nós temos, onde, via de regra, o ele sofre processo. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, da redemocratização para frente, o único presidente da República que começou e terminou o seu mandato, que não foi alvo nem de impeachment, nem de prisão, foi Fernando Henrique Cardoso. Porque o resto, ou você tem processo, que é processo criminal, processo eleitoral, processo de cassação, ou foi impeachmentado. Então, num país como esse, onde até o passado é incerto, eu honestamente eu vejo com muita reserva essa questão de cassação de mandato. Eu prefiro algum outro tipo de penalidade na esfera criminal ou na esfera pecuniária. Ricardo, eu vou concordar aqui com o Cristiano Vilela, porque hoje em dia, eleição para prefeito, por exemplo, já ficam querendo saber quem é o quinto colocado. Porque primeiro vai dar impeachment do prefeito, do vice, do presidente da Câmara, aí chama o segundo colocado, o terceiro. Então, a gente tem que entender que a justiça eleitoral é para regular o processo eleitoral e coibir abusos. Ou seja, uma interpretação excepcional. Quando quem não tem voto começa a mandar mais do que quem tem voto, é uma situação muito preocupante. Isso não é democracia. Democracia é o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, eu já disputei eleição, ter mandato, a gente tem que valorizar muito o mandato. E a gente vê aí canetas aí com penas pesadas, caçando mandatos à torta e à direita. Não é bem assim. Rica Mello. Olha, primeiro, boa tarde a todo mundo aqui, o pessoal da bancada, o pessoal que está em casa também. Ótimo ter vocês como audiência aqui da Jovem Pan. Sinceramente, eu concordo também com o que o Vilela e que o Capês estava comentando aqui agora também. Acho muito complexo essa retirada de mandatos, né? Eu acho que você tem que pegar aonde mais machuca um candidato. O que mais machuca o candidato é o mandato e é a grana, é o dinheiro. Então, se for a base de multa, que essas multas de fato machuquem uma campanha o suficiente para o candidato ter muito medo de poder fazer, né, estar contra a lei, então tem que pagar uma multa que pode inviabilizar a vida dele política um pouco mais à frente também. Então eu prefiro que vá por multa, mas não é uma multinha de R$500 que vai resolver alguma coisa. Isso aqui tem que ser, de fato, os valores têm que ser muito altos. Eu entendo também que o TSE, na verdade, de uma certa maneira, ele está fazendo o papel que o Congresso e o Senado deveriam ter feito. Isso aqui já deveria ter sido aprovado uma lei que desse arcabouço depois para o TSE lançar as suas normativas. Mas não, quem está tendo que lançar essa base é o TSE. Por quê? Porque não apareceu. O Congresso e o Senado não conseguiram se resolver, vieram com uma lei de fake news lá atrás que era realmente dava um pouco de medo de aprovar aquela lei ou de discutir a lei. Ela parecia grande demais e podia ter um potencial ali de fato de ferir e cercear a liberdade, de imprensa e liberdade das pessoas, né? Então, a gente acabou não tendo uma lei e o TSE está tendo que, de uma certa maneira, legislar em cima disso. E agora o que vai acontecer? Agora o Congresso vai virar reboque, provavelmente, do que o TSE está fazendo, e existe uma pressão para que o Lira, para que o Congresso e o Senado votem uma lei agora em 2024, que na verdade estava se pensando para votar lá para 2026. Ou seja, o TSE está lançando um tema que nós já sabemos, né? Os analistas de política e mesmo a gente que está em casa, você que está em casa, você que recebe um WhatsApp de vez em quando aí no grupo, você já viu lá algumas falas, às vezes do Trump ou de outras pessoas, que você vê que não é a pessoa que está falando de fato, e você fala, nossa, parece igualzinho e tudo mais. Então, isso também aconteceu muito na Argentina agora, na eleição da Argentina. A gente já sabe que isso vai acontecer. E ótimo, é claro, que ao menos a gente tem uma base, porque vai acontecer fake news? Vai acontecer deepfake? Vai. Mas pelo menos a gente começa a ter uma base para punir os responsáveis. Mas muito difícil de encontrar os responsáveis também, como a gente sabe. Assim como o Wilson estava comentando com a gente anteriormente, isso aqui é feito lá na Dark Web. Às vezes a gente não consegue nem descobrir exatamente quem foi o autor dessas deepfakes. Mas de qualquer maneira, o TSE está cobrindo um buraco. É um arranjo para mim que está acontecendo aqui agora. Importante que ele exista de fato, mas também acho que é um puxão de orelha no Congresso e no Senado para votar essa matéria e discutir essa matéria que é tão importante para o nosso país.
que foi, Wilson Pedroso? O que você está aí querendo? Não, Você está balançando a cabeça? Eu vou tomar, não. Que descortesia que é essa? Enquanto os seus colegas falam, você balançando a cabeça, não está concordando? Qual a sua opinião? Você já deu sua opinião. Eu vou tomar a ousadia de discordar do doutor Cristiano e discordar de você, Capês. Tá bom. Se a legislação, porque o mundo real, o que está escrito no papel é uma coisa, o mundo real de uma campanha é outra. Quantas vezes o doutor Cristiano não orientou seu cliente e falou assim, não faça isso porque você vai pagar multa. E ele retorna e pergunta, eu vou pagar a multa ou vou perder o mandato? Eu vou pagar a multa ou vou perder o registro da minha candidatura? E a resposta é, você vai pagar a multa, e ele acaba agindo contra a lei porque a forma pecuniária não atinge o bolso dele, ou porque ele quer arriscar, ou porque ele tem muito dinheiro e multa para ele tanto faz. Se não tiver perda de mandato ou perda de registro, a deepfake vai prejudicar o candidato que está em primeiro lugar e muitas vezes beneficiar esse malfeitor ou esse candidato que realizou e espalhou essa deepfake. Então, se não tiver perda de mandato, se não tiver a perda de registro, muitos dos candidatos vão continuar disseminando fake news e deepfakes. Senhor, eu tenho medo nessa questão, eu gosto sempre daquela frase, né, de que a gente tem que ter medo, não é do Estado, mas é o do guarda na esquina, né? Eu tenho medo de isso acabar sendo utilizado diante de qualquer postagem ali, com às vezes alguma produção um pouco direcionada, tá pronto, já justificar uma perda de mandato. Infelizmente, a gente vive no Brasil, já nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 15 anos, uma sanha de querer caçar mandato parlamentar. E isso eu vejo que é algo muito ruim, até justificaria um caso ou outro extremamente extremado, né? Um caso muito peculiar. Mas eu vejo que colocar isso numa resolução que vai ser aplicada em 5.500 municípios, caçando mandato, a gente vai ter uma chuva de mandato caçado e infelizmente eu acho que isso daí acaba prejudicando muito a sociedade, até porque o cidadão, ele vota no Wilsinho, ele vota no Rica, querendo votar na pessoa. Se depois da eleição, no meio do mandato, o Rica perdeu o mandato, ele fica tendo perdido o seu voto. Então, eu acho que qualquer mudança em termos de candidatos, ela tem que ser anterior às eleições. Para o cidadão falar, bom, eu não posso mais votar no Rica, então agora eu posso votar no Wilsinho. Agora, depois que já votou, que o mandato está no curso, aí o sujeito perde o voto. E olha só, se você olhar para o resto, outros países do mundo, a gente não ouve de fato. O problema da deepfake, da fake news, acontece em todo o mundo, gente. Isso aqui não é um problema do Brasil, isso é uma questão mundial. De fato, vários países, isso aqui todo mundo está tateando, né? Os políticos e as legislações em vários lugares do mundo estão tateando para entender como lidar melhor com a questão do deepfake e das fake news. Mas vamos lá, mas a gente não tem esse número de cassações de mandato em outros países. Tudo bem que aqui no Brasil, de fato, às vezes é por um detalhe de como que ele colocou lá a sua candidatura ou não, o valor que ele usou, que ele não usou, né? Estou pensando aqui em vários caras que foram, várias candidaturas ou vários deputados ou senadores ou prefeitos, né, que tinham os seus mandatos que foram cassados. Então, o Brasil, de fato, é essa fábrica de cassação de mandato. Não faz sentido a gente lançar mais algumas leis para aumentar ainda mais essa péssima, né, iniciativa que a gente tem no Brasil de caçar alguém que foi votado pelo povo. Que tristeza! Eu votei, milhões de pessoas votaram naquele candidato a deputado, senador, prefeito, governador, e depois o mandato dele é cassado. Até porque alguns mandatos são mais fáceis de serem cassados do que outros, embora as hipóteses sejam exatamente as mesmas.